É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Clayton, do Colégio Ateneu. A minha disciplina é Artes e esse vídeo é especial para os meus alunos do nono ano. Bom, primeiramente eu queria dizer que espero que esse vídeo encontre todos vocês e suas famílias muito bem, né? E que a gente possa retornar logo às aulas presenciais. Enquanto isso não ocorre, nós vamos tocar o barco aqui no mundo virtual. Bom, o módulo 2, a qual nós vamos iniciar hoje, ele começa e termina falando sobre narrativas visuais. Bom, professor, o que seria uma narrativa? Narrativa é quando você conta algo, né? Quando você está narrando algo. E visual é quando você consegue identificar algo vendo, né? Pela imagem, né? Então fica muito fácil para a gente poder identificar. Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui, nós temos uma imagem. Enquanto eu vou falando sobre as narrativas visuais, eu quero que vocês fiquem observando essas imagens, tudo bem? O objeto do conhecimento, como a gente pode ver aqui, é a linguagem das imagens. Toda imagem tem uma linguagem para ser representada. Ela pode ser uma linguagem direta, em que você consegue identificar de primeira do que se trata. Ela pode ser uma linguagem abstrata, quando você precisa entender qual é o contexto histórico a qual ela faz parte ou a qual ela representa, né? E tem um outro tipo de imagem que é aquela explicativa ou autoexplicativa, como a gente costuma dizer. Nas habilidades aqui, é mais ou menos similar ao que a gente já está vendo desde o começo do ano, que é exatamente algo que está dialogando com esse tipo de imagem, tá? Mas eu queria destacar para vocês o finalzinho aqui, ó, como eu acabei de falar, dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos, que é aquele que a gente imagina, tá? Do imaginário, tá? E processos de criação nas suas produções visuais. Então, o que seria uma produção visual? É quando você pensa, idealiza algo, né? Pelo que eu acabei de falar do imagético, né? E você quer que uma outra pessoa veja o seu ponto de vista em relação àquilo que você está pensando. Então, aquilo que você está pensando. Bom, a gente está vendo aqui na imagem, em destaque, uma narrativa visual, né? E a primeira pessoa aqui, ó, essa senhora, ela fala algo e ela só vai aparecer aqui no final, ó, do processo. E tem todas as pessoas aqui entre essa primeira imagem dela e a segunda. Então ela conta uma informação, essa informação vai ser passada adiante até pelo telefone, tá? Até que o alvo dessa informação, ou que no caso seria a fofoca, né? Fica sabendo, fica surpreso por estar sabendo sobre isso. E depois ele vai tirar da surpresa que ele tem, ele vai tirar a satisfação. E notem que ela fica corada aqui, ó, pelo esse questionamento. Então a fofoca é algo abstrato, né? Porque não é visual, mas ao mesmo tempo a pessoa, como ele é abstrato, a pessoa vai imaginar sobre o assunto de acordo com as informações que ela recebeu. Tudo bem? Então, lembra do que eu falei no começo lá. É um repertório imagético, da imaginação. E por isso ela causa tanto dano. Se essa pessoa tivesse falado diretamente com o próprio homem que é alvo da fofoca, nada disso teria acontecido. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui, ó. Então, lembra do que eu falei, nós vamos ver depois com calma, mas rapidamente, como o meu intuito aqui é fazer com que vocês entendam a questão das imagens, né? Eu vou colocar em destaque aqui e a gente vai debater sobre, tá? Ó, ilustração, Estados Unidos, século XX. Mais precisamente, né? Um anúncio na revista Life, 1948. É muito importante a gente ver o fator histórico, como eu abordei para vocês, por quê? Professor, 1948 é pós-guerra. Sim, exatamente. E aqui está uma representação do que é esse mundo pós-guerra. É um mundo mais fantástico, no sentido de fantasia mesmo, tá, gente? Porque é o que o pessoal estava precisando. E aqui a gente tem uma representação de uma mulher, que nessa época com certeza não era uma representação de uma pessoa que ficava deitada, vendo jornal
e principalmente jornal com a temática infantil, que é a história em quadrinhos, né? Com certeza ela estava correndo atrás da própria existência aí e fazendo com que o mundo girasse. Por quê? Porque nesse caso aqui, especificamente, nesse ponto de vista, as mulheres tomaram conta, né, da situação, porque os homens ou haviam morrido em guerra ou estavam ainda voltando para casa, né? Então, nesse caso aqui, é uma representação da sociedade por completo, por incrível que pareça. É a representação do homem que lê o jornal no final de semana, a representação das crianças que estão se divertindo com quadrinhos, né, de fantasia, como eu falei para vocês, para sair um pouco da realidade, e a representação da mulher, tá vendo? Então, com joias, unha pintada, é um ícone da cultura, né? Porque é uma representação que vai trazer a mulher como centro, literalmente, do universo. Nesse aspecto aqui de relação com a sociedade pós-guerra, ou seja, ela está no mesmo patamar do homem para poder ler o jornal e também está com a mesma ideia da criança de sonhar do que vai vir ainda pela frente, tudo bem? Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia, reflita sobre, né? Fala com professores, colegas. Você gosta de ler quadrinhos? Quais são os seus preferidos? Aí depois a gente vai poder, vocês vão poder responder e a gente vai ver com calma numa outra oportunidade, tá? Bom, agora eu quero que vocês olhem essa imagem aqui. Deixa eu diminuir aqui para vocês não lerem a legenda, né? Então tá aí bem claro, né? Bem claro no sentido de que você pode ver, não claro no sentido que você pode entender. Então, meus caros, essa é uma imagem que para a gente é abstrata. Por quê? Porque a gente não sabe do que se trata mesmo olhando para ela, e ficar olhando várias e várias vezes não vai resultar em saber do que se trata, tudo bem? Porque é algo muito, muito estranho aos nossos olhos, né? Uma figura gigantesca deitada em cima de um barco com formato de peixe, uma parreira de uva saindo do meio desse barco e peixes circulando esse barco, né? Então a gente não consegue entender nada. Eu vou tomar uma água enquanto vocês ficam olhando aí. Bom, antes de falar dessa, eu vou mostrar uma outra, tá? Para que vocês possam fazer a mesma coisa e tentar analisar sem ler. Vamos direto para essa aqui, ó. Alguém sabe do que se trata? Com certeza, né, gente? Giotto aqui, né? Em 1304 a 1306, né? Ele está fazendo uma representação da manjedoura, do nascimento de Cristo. Então nós estamos vendo aqui o bebê, já com esse círculo dourado que lembra a santidade. Outras pessoas que não têm o círculo dourado observando os anjos, né? Os animais, né? Então é uma história que a gente já conhece o contexto e para a gente consegue não só reconhecer, como entender do que se trata. Por quê? Ela não é abstrata, apesar de ter anjos, que a gente nem pode chamar assim, porque se for uma outra cultura que não entende esse conceito de cristianismo, ele vai ficar abstrato. Mas tem pessoas, né, de menor tamanho aqui, com asas, né? Outras pessoas também, animais, tudo no mesmo contexto, no mesmo lugar. Mas para a gente que tem o domínio do cristianismo, não é abstrato, ele é totalmente concreto, tudo bem? Então vamos voltar àquela primeira imagem lá. Agora com a legenda, tá? Esse Kylix, com figuras negras, né, de Ezequias, trata-se de uma pequena história que eu vou contar para vocês agora. Nessa imagem vemos uma ilustração no fundo de um Kylix, taça usada pelos gregos antigos para misturar o vinho com água. Ela conta a história de quando Dionísio, o deus do vinho, segundo a mitologia grega, isso é muito importante, ó, mitologia grega, foi raptado por piratas e transformou o mastro da embarcação em uma videira, de onde jorrou o vinho. Os marinheiros assustados pularam no mar e Dioniso os transformou em golfinho. Ah, professor, agora entendi.
Então, esses são os marinheiros? Sim. Esse é Dionísio e essa parreira ou a videira, né, está jorrando vinho. Nossa, professor, que viagem. É, exatamente. Mas como se trata do que eu falei para vocês, mitologia grega, para eles, né, faz todo sentido. Tudo bem? Bom, agora uma coisa que não faz sentido nenhum para ninguém é a questão da escravatura, né, como nós estamos vendo na imagem aqui. Mas olha só que interessante. Debré, que não era um artista brasileiro, obviamente, né, ele fez essa imagem aqui em 1834 até 1839, né, para representar o Brasil colonial, né, para a Europa. Então eles vinham muito aqui no Brasil para desenhar e representar, fazendo pinturas também, e depois, posteriormente, para mostrar na Europa, tá? Então, ele deu uma suavizada, você não vê correntes, você vê grupos de escravos, apesar de magros, conversando um com o outro, as crianças brincando, né? E ele tirou o peso do que realmente era. Gente, eu posso falar que essa imagem é real? Obviamente que não. E ela não é nem abstrata, né? Porque ela não está escondendo. Ela simplesmente ela é mais fantasiosa do que realista. Tudo bem? Lembra do que eu falei lá. Bom, agora a gente vai falar sobre um outro quadro que é muito parecido com o quadro mais famoso que a gente tem no Brasil, que é o Grito da Independência, né? Que está no Museu do Ipiranga, né? De Pedro Américo, que também fez a Batalha do Havaí. E aí a gente tem uma forte ligação com esses dois quadros que eu acabei de citar com vocês, com a Revolução Francesa, tá vendo? Então o estilo de pintura de Pedro Américo, que também estudou na Europa, ele é muito similar ao que ele via na França. E aqui esse destaque é para mostrar, depois vocês vão poder ler com calma, mas é para mostrar a representação da sociedade por completo. Lembra do que eu falei da mulher lendo? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma mulher, eu tenho uma criança, eu tenho um idoso, eu tenho os animais, eu tenho o exército, né, os soldados, eu tenho os inimigos e as pessoas que trabalham. Então é uma representação da sociedade por completo. É como se fosse todos entrando nesse conflito. Mesmo que eu não participe direto, eu estou sofrendo com ele. É isso que essa imagem quer dizer. Bom, vamos tocar o barco aqui. Aqui tem a representação do mangá, que é o quadrinho japonês, né? E vocês estão vendo o Astro Boy, que depois vocês vão poder ler com calma também, devagar, né? Que é uma das principais representações do mangá, que em sumo, seria a representação de uma história em quadrinhos, só que ele, para cá, para o Brasil, ele é lido de trás para frente, mas a história se desenvolve da mesma forma que qualquer livro, tá? Aqui vocês vão poder ler com calma, mas é do Rafael Coutinho, que é um artista brasileiro, e é uma coisa muito interessante aqui, que são adolescentes, né? E é o beijo adolescente, que a grosso modo eles, depois de dar o primeiro beijo, eles ganham superpoderes, né? Bom, como na sala de aula não tem ninguém superpoderoso, graças a Deus, se vocês são muito novos a pensar disso, né? Ou sobre isso, a gente vai passar direto desse aqui, porque eu não gosto de comentar sobre isso. Mas vocês vão ler com calma para depois ter uma ideia do que a gente vai fazer em seguida, tá? Nós vamos ter um painel para vocês refletirem e vocês poderem responder. Isso aqui é individual, então não adianta ler para vocês, porque ele não vai interferir no coletivo. Vamos tocar adiante aqui, apresentando e fazendo HQs, né? Nós já tivemos uma aula sobre isso, o professor passou um bom tempo explicando, vocês vão poder ler. Aqui está um passo a passo que eu já fiz com vocês, né? A questão da representação. E aqui a gente cai direto na atividade, tá? Criar um personagem que eu também já fiz com vocês, que pode ser figura humana, um animal, um vegetal, ou objetos inanimados ou animados, tá? Eu já expliquei para vocês também. Então vocês vão poder agora, passando por todos esses conceitos aqui, ó, diretamente na folha de sulfite e fazer uma história em quadrinhos. Mas aqui está um esboço que vocês devem preencher com calma, tá? Utilizando aquelas orientações que eu já passei para vocês e que também tem aqui na nossa atividade número 2, tá? Criem um portfólio para a gente poder ver isso com mais tempo. Eu gostaria que vocês tirassem fotos também, quando eu for postar a gente vai cobrar isso de vocês, tudo bem? Gente, fiquem com Deus,
Até a próxima, tá?